1910. 6 homens apanharam um comboio privado em Hoboken, New Jersey. O comboio tinha todas as persianas fechadas. E esses 6 homens, apesar de bastante conhecidos, usavam apenas o seu primeiro nome para ninguém os reconhecer. Iam com destino a uma ilha privada na Geórgia, Jekyll Island. Uma ilha onde só os homens mais poderosos e ricos da América tinham acesso. Juntos, os 6 homens representavam 1/4 da riqueza total do mundo na altura. Ficaram na ilha 9 dias e ao fim dos 9 dias tinham redigido o projeto de lei que em 1913 criou a Reserva Federal Americana, o banco central que controla a maior economia do mundo até hoje. O encontro foi negado durante anos. Só em 1935 é que um dos participantes o confirmou publicamente. Pensa no que é que isso significa. Os maiores banqueiros privados da América reuniram-se em segredo para criar o órgão que regula os bancos privados na América. O que eu vou mostrar neste vídeo não é uma teoria da conspiração, são factos documentados e verificáveis e vai mudar a tua vida, pelo menos a forma como olhas para bancos e para dinheiro. Agora, este sistema bancário não começou em 1910, vem de muito mais longe. O engraçado é que todas as pessoas com poder e influência que se opuseram a este sistema bancário ou foram assassinadas ou morreram de forma estranha. James Garfield, presidente dos Estados Unidos, totalmente contra o sistema bancário central, assassinado em 1881. Abraham Lincoln, o presidente dos Estados Unidos que aboliu a escravatura, pois ele também era contra o sistema bancário central. Ele emitiu 450 milhões de dólares diretamente pelo Tesouro Americano para financiar a Guerra Civil, sem bancos centrais, sem pagar juros a privados, e foi assassinado em 1865, semanas após o fim da guerra. John F. Kennedy, presidente dos Estados Unidos, em junho de 1963, assinou uma ordem executiva para emitir dinheiro diretamente pelo Tesouro Americano e despediu o diretor da CIA, que era também advogado dos maiores banqueiros do mundo, assassinado em novembro de 1963. Gaddafi, que propôs uma moeda africana lastreada ou protegida pelo ouro para substituir o dólar nas transações em petróleo. E-mails desclassificados do governo americano confirmam que foi essa a razão principal da intervenção da NATO na Líbia. Ele foi assassinado em 2011. Mas apesar destes acontecimentos, nem sempre foi assim. Houve um que sobreviveu. Andrew Jackson, presidente dos Estados Unidos de 1829 a 1837. Acabou com o Banco Central da América em 1836 e quando lhe perguntaram qual tinha sido a sua maior conquista como presidente, disse I killed the bank, ou eu matei o banco. Depois disso, a América ficou sem Banco Central durante 74 anos, até Jekyll Island. O que eu vou contar neste vídeo é extremamente importante e é um vídeo que eu nunca vi a ser feito em Portugal e possivelmente no mundo. Mas o que é há assim de tão importante que faz com que todas as pessoas influentes que tenham proposto uma substituição a este sistema tenham sido assassinadas? O que é que cada uma destas pessoas fez exatamente para ser alvo do sistema bancário? E que soluções é que existem para melhorar ou substituir este sistema atual? Antes de respondermos a isto tudo, vamos só perceber de forma resumida como é que um banco central, tanto o americano como o europeu, funcionam. Porque antes de perceberes porque é que tantas pessoas importantes morreram por causa disto, tens de perceber primeiro o que é que elas estavam a tentar mudar. O sistema bancário central funciona em duas camadas. A camada de cima é o Banco Central. Nos Estados Unidos chama-se Federal Reserve, ou Fed, ou Reserva Federal, como quiserem. E na Europa chama-se Banco Central Europeu, o BCE. A camada de baixo são os bancos comerciais privados, a JP Morgan, a Goldman Sachs, a Wells Fargo, e na Europa o BCP, o Santander, o Deutsche Bank. O Banco Central define a taxa de juros, ou seja, o preço a que os bancos da camada de baixo podem pedir dinheiro emprestado. Se esta taxa está baixa, os bancos pedem dinheiro mais barato, ou seja, emprestam mais e a economia acelera. Se a taxa está alta, os bancos ficam mais cautelosos, acabam por emprestar menos e a economia abranda. É assim que o Banco Central, teoricamente, controla a inflação. Mas há uma coisa que quase ninguém explica. Muitos de vocês já devem ter ouvido dizer que o Banco Central imprime dinheiro do nada e empresta-o. Mais ou menos. Originalmente está certo, mas atualmente não. Atualmente o Banco Central não cria a maior parte do dinheiro que circula na economia. Quem cria são os bancos da camada de baixo. Eu vou explicar. Em 2014, o Banco de Inglaterra publicou um documento oficial chamado Money Creation in a Modern Economy, ou Criação de Dinheiro na Economia Moderna. Neste documento eles explicam que a maior parte do dinheiro em circulação numa economia moderna é criada pelos bancos centrais privados, no momento em que fazem um empréstimo. Por exemplo, quando pedes um crédito de 200 mil euros, o banco não vai buscar 200 mil euros a lado nenhum. Ele digita o número na tua conta, do nada, e depois cobra-te juros sobre esse dinheiro que criou naquele momento. Isto chama-se Fractional Reserve Banking, ou banca da reserva fracionária. O banco apenas é obrigado a manter uma pequena porção do dinheiro que te emprestou em reservas reais. O resto é criado literalmente do nada. Agora imagina isto à escala da economia de um continente inteiro. Todos os empréstimos, todas as hipotecas, todos os créditos empresariais, tudo vindo praticamente do nada e a cobrar juros que vão para os bancos privados. Ok, Gabriel, mas onde é que estás a querer chegar? Quando o Banco Central deixa as taxas de juros para quase zero,
os bancos privados pedem dinheiro emprestado ao Banco Central a quase zero também. Empresas grandes e investidores ricos conseguem pedir dinheiro emprestado a esses bancos privados a 1 ou 2%, ou até 3% ao ano, o que é baixíssimo. E quando não existe um limite para a quantidade de dinheiro que pode ser emprestado, nós temos um problema grande. Antigamente, as moedas principais que nós tínhamos eram lastreadas ao ouro, ou seja, a única forma de tu aumentares a quantidade de dinheiro na economia era aumentando as tuas reservas de ouro. Hoje em dia, como isso já não existe, os bancos podem emprestar dinheiro sem nenhum limite, digamos assim. E quando investidores ricos e grandes empresas, entidades que já têm ativos, usam esse dinheiro que emprestaram barato para comprar mais ativos, isso faz com que o preço desse mesmo ativo ou desses ativos suba ainda mais, porque existe mais procura. E isso cria o quê? Inflação. O que é super bom para quem já tem ativos. Para quem tem um portfólio de ações ou algum ativo, por exemplo, imobiliário, vê o seu património a crescer. Ganha muito mais dinheiro, fica mais rico. Mas quem só trabalha e recebe um salário ao final do mês e tenta poupar, vê o seu dinheiro a valer cada vez menos por causa da inflação, ou a poder comprar cada vez menos com o mesmo dinheiro. Para terem uma noção real, nos Estados Unidos, de 2009 a 2022, o S&P 500 subiu 500%, cerca de 500%. O salário médio nesse mesmo período cresceu 44,8%, mas a inflação acumulada nesse mesmo período foi 36,4%, ou seja, o crescimento do salário real médio nesse período foi 6%. Na Europa ainda foi pior, de 2009 a 2022 o salário médio cresceu 29%, mas a inflação acumulada nesse mesmo período foi 32,9%. A inflação cresceu mais do que os salários, logo o crescimento do salário real médio foi menos 3%. Lê isto outra vez. Na Europa, o salário real médio desceu 3% nos últimos 13 anos. Traduzindo isto para uma situação real, em 2009, uma pessoa com 100 mil euros investidos, por exemplo no S&P 500, tinha em 2022 700 mil euros. Uma pessoa com 100 mil euros parados, por exemplo numa conta à ordem, tinha em 2022 um poder de compra equivalente a 75 mil euros de 2009. Ou seja, perdeu 25 mil euros de poder de compra sem gastar um cêntimo. E na Europa o problema tem uma camada extra que, na minha opinião, é bastante problemático. Quando Portugal entrou para o euro em 1999, cedeu formalmente a sua política monetária ao Banco Central Europeu. Antes do euro, Portugal podia ajustar a taxa de juro à sua própria realidade económica. Agora não pode. A taxa de juros do Banco Central Europeu é suposto ser um equilíbrio entre todos os países da zona euro, mas é calibrada essencialmente para a Alemanha e para a França, que são as maiores economias da zona euro. Por exemplo, em 2012, a taxa de desemprego em Portugal era 16%. Na Alemanha era 5,5%. E a resposta do Banco Central Europeu foi a mesma taxa de juro para os dois países. Ou seja, a política monetária da Europa passou a ser uma tentativa de equilíbrio permanente entre economias bastante diferentes. E isto não é a minha opinião, não só é um facto, como é o argumento de economistas como Joseph Stiglitz, que ganhou o Prémio de Nobel da Economia. Ele próprio disse que o euro foi construído com uma falha estrutural óbvia. Criaram uma moeda comum, sem criar uma política fiscal comum, e sem isso, países com economias diferentes ficam sempre presos à mesma taxa de juros. Portanto, o sistema bancário central de hoje em dia não só permite que bancos privados imprimem dinheiro e cobrem juros sobre dinheiro criado do nada, nós vimos isso durante o Covid, foi a maior criação de dinheiro alguma vez na história do dólar americano e foi absurdo, como socializa perdas em crises e privatiza lucros nos períodos de crescimento. E na zona euro ainda é pior, né? Porque retira a soberania da política monetária de países com economias bastante diferentes. Mas agora vem a pergunta que deve estar a fazer. Se este sistema tem estas falhas estruturais todas, porque é que existe? Ou pelo menos desta forma? E quem é que o criou? Para responder a isso temos de recuar, não para 1913, não para 1910, para 1694, para uma guerra e para um negócio que um grupo de banqueiros privados fez com um rei que precisava de muito dinheiro. E é aí que a história realmente começa. Em 1694, a Inglaterra estava em guerra com a França há anos. E as guerras custam dinheiro, muito dinheiro. E rei Guilherme III não tinha. E um grupo de banqueiros privados, de origens que eu não vou mencionar aqui, apareceram com uma proposta simples. Nós emprestamos-te 1,2 milhões de libras para financiares a guerra. Em troca, dás-nos o direito exclusivo de emitir dinheiro em Inglaterra. E o rei aceitou. E foi assim que nasceu o Banco de Inglaterra, o primeiro banco central moderno do mundo. Mas agora pensa nisto. Os banqueiros emprestaram 1,2 milhões de libras ao Estado. Mas esse dinheiro também teve de ter vindo de algum lado. Naquela época os banqueiros recebiam ouro e prata em depósitos de comerciantes e clientes. E em troca emitiam recibos de papel. Basicamente um documento que dizia: tens este ouro guardado aqui,
podes vir buscar quando quiseres. Mas eles rapidamente perceberam que os clientes não vinham buscar o ouro todo que lá tinham ao mesmo tempo. E aliás, a maior parte das vezes limitavam-se a circular com os recibos de papel como se fosse dinheiro. Então eles começaram a fazer o quê? Começaram a emitir mais recibos de papel do que o ouro que tinham fisicamente nos cofres. Desde que não fosse toda a gente buscar o ouro ao mesmo tempo, ninguém dava pela diferença no dia a dia. E aqui está o começo do Fractional Reserve Banking, da reserva fracionária. O que eles tinham mesmo não era 1,2 milhões de libras, eles tinham alguns depósitos de clientes, tinham reputação e o poder de emitir papel que circulava como dinheiro real. Ou seja, resumidamente, eles criaram dinheiro do nada, emprestaram-no ao Estado e em troca receberam o direito exclusivo de continuar a imprimir dinheiro do nada para uma nação inteira com a garantia do Estado. Este modelo era tão lucrativo que começou a ser exportado para o mundo todo, para a Holanda, para a França, outros países europeus e mais tarde para os Estados Unidos. Mas nos Estados Unidos o processo demorou muito mais tempo, porque os Founding Fathers, os pais fundadores da América, leram história e tinham uma desconfiança absurda sobre qualquer tipo de banco central privado. Thomas Jefferson, um dos pais fundadores, disse: se o povo americano permitir que os bancos privados controlem a emissão de moeda, primeiro através da inflação e depois da deflação, os bancos e as empresas que crescem à sua volta vão privar o povo de toda a sua propriedade até os seus filhos acordarem sem abrigo no continente que os seus próprios pais conquistaram. O poder da emissão do dinheiro deve ser retirado aos bancos e devolvido ao Congresso e ao povo, a quem pertence por direito. Benjamin Franklin foi ainda mais direto. Muita gente na escola pensa que a guerra da independência americana começou por causa do aumento de impostos, ou da criação de impostos para o povo. Mas para ele a guerra da independência americana não começou com impostos sobre chá. Começou com o controle de dinheiro. Quando lhe perguntaram o que é que tinha desencadeado a Revolução Americana, ele disse: as colónias emitiam o seu próprio dinheiro. Era livre de dívida e de juro. Quando a Inglaterra proibiu isso e obrigou as colónias a aceitar dinheiro emitido pelo Banco de Inglaterra, com juros, um ano depois as ruas das colónias estavam cheias de pobreza e desempregados. E ainda acrescentou: as colónias teriam aceitado facilmente o pequeno imposto sobre o chá e outras coisas, se não fosse a pobreza causada pelos banqueiros ingleses, que foi a verdadeira causa da guerra. Mesmo assim, os Estados Unidos tiveram dois bancos centrais antes do Fed que conhecemos hoje em dia. O primeiro banco dos Estados Unidos, criado em 1791, encerrado em 1811, e o segundo banco dos Estados Unidos, criado em 1816. E foi o segundo banco que encontrou o único homem que, na história moderna, conseguiu destruir um banco central e sair vivo. Andrew Jackson, presidente dos Estados Unidos de 1829 a 1837, filho de imigrantes irlandeses pobres, cresceu sem dinheiro e tinha um ódio aos bancos privados, provavelmente por ter nascido sem dinheiro. Tinha experienciado pessoalmente o que faziam as pessoas normais da altura. O segundo banco dos Estados Unidos tinha o direito exclusivo de gerir os depósitos do governo, controlava o crédito nos Estados e financiava as campanhas políticas. Era basicamente o poder por trás do poder. Jackson chamou-lhe a hidra da corrupção. Em 1832, o Congresso americano votou para renovar a licença do banco, mas Jackson pessoalmente vetou, ou seja, recusou a renovação, e disse: este banco é essencialmente o instrumento dos ricos contra os pobres. Concentra o dinheiro da nação nas mãos de poucos. O Congresso tentou sobrepor-se ao veto, não conseguiu, e em 1836 o segundo banco dos Estados Unidos morreu. A consequência imediata foi horrível e propositada. Nicholas Biddle, que controlava o banco na altura, contraiu artificialmente o crédito em todo o país, exigiu o pagamento antecipado de empréstimos e negou novo crédito. Basicamente criou uma crise financeira artificial, provavelmente não só como vingança, mas também alegadamente para chantagear o poder político. Jackson não cedeu, como é óbvio, mas quando o Banco Central morreu, os outros 850 bancos estaduais ficaram sem regulação e começaram a imprimir papel moeda descontroladamente. E sem ninguém a controlar o volume de crédito em circulação, criou-se uma bolha especulativa enorme, especialmente na compra e venda de terrenos. Jackson tentou travar isto e emitiu logo uma ordem executiva para que compras e vendas de terrenos sejam apenas feitas em ouro ou prata físico, não em papel moeda. A intenção era boa, mas de repente toda a gente precisava de ouro. Os bancos estaduais não tinham ouro suficiente e o sistema entrou em colapso. Isto ficou conhecido como o Pânico de 1837 e durou 6 anos. 6 anos de falências em massa e desemprego. Jackson morreu em 1845 de tuberculose e insuficiência cardíaca aos 78 anos. Foi o único a sair vivo desta lista, ou seja, não foi assassinado. E voltamos àquela parte. A América ficou sem banco central durante 74 anos, até novembro de 1910. Jekyll Island. Mas antes de aprofundarmos em Jekyll Island, precisamos de perceber o que aconteceu durante esses 74 anos
que separam Andrew Jackson do Fed, porque durante esse período houve 3 presidentes assassinados, todos com uma coisa em comum, todos publicamente contra o sistema bancário central. O primeiro foi Abraham Lincoln, em 1861. A América estava em guerra civil. De um lado tínhamos Lincoln e os republicanos, que eram nacionalistas, queriam abolir a escravidão, pelo menos parcialmente, e queriam expandir o setor industrial e modernizar o país. Do outro tínhamos o Sul, que eram os democratas, dependiam bastante do setor agrário e do mercado europeu, ou seja, eram a favor da escravatura e contra a expansão do setor industrial e das máquinas. Lincoln precisava de dinheiro para financiar o exército da União, ou seja, do norte dos Estados Unidos. Ele foi ter com os bancos de Nova Iorque, que lhe ofereceram crédito a uma taxa de juro que chegou aos 36% ao ano. Lincoln recusou e, em vez disso, convenceu o Congresso a emitir dinheiro diretamente pelo Tesouro Americano, sem pedir emprestado a ninguém, sem juros para pagar a nenhum banco privado. Eram notas impressas diretamente pelo governo, que ficaram conhecidas como greenback, porque eram impressas com tinta verde no verso. Entre 1862 e 1865, o governo americano emitiu 450 milhões de dólares em greenbacks. Pagaram soldados, equipamento, logística, tudo, sem um cêntimo a ir para bancos privados. O jornal britânico The Times, apesar de ser contra as ações de Lincoln, publicou um documento na altura que dizia: se essa política financeira se tornar permanente, o governo dos Estados Unidos fornecerá dinheiro sem custo, pagará as suas dívidas e ficará livre de dívida. Terá todo o dinheiro necessário para o seu comércio. Tornar-se-á próspero como nunca antes se viu na história dos governos civilizados do mundo. Os melhores cérebros e a riqueza de todos os países irão para a América do Norte. Esse governo tem de ser destruído ou destruirá todas as monarquias do globo. Em abril de 1865 a Guerra Civil terminou e dias depois Lincoln foi assassinado. Uns meses depois o novo governo começou a retirar os greenbacks de circulação e os Estados Unidos voltaram a ficar dependentes de crédito de bancos privados. Coincidência? Talvez. Até 1881, durante James Garfield, que foi presidente apenas 200 dias, mas antes de se tornar presidente já tinha dito uma das coisas mais diretas que algum presidente americano já disse sobre o controle de dinheiro. Quem controla o volume de dinheiro num país é o mestre absoluto de toda a indústria e comércio. E quando percebes que o sistema inteiro é muito facilmente controlado, de uma forma ou de outra, por uns poucos homens poderosos no topo, não precisas de explicar como as crises de inflação e deflação acontecem. Disse isto publicamente e 6 meses depois de virar presidente foi baleado e morreu 2 meses depois. O assassino foi Charles Guiteau e a versão oficial é que era um homem perturbado e ressentido por não ter sido escolhido para um cargo diplomático ou político. Mas está documentado que Garfield estava ativamente a investigar a corrupção nos mercados financeiros americanos quando foi assassinado. Isto deu mais uns anos de folga aos grandes banqueiros, mas em 1900 McKinley, que era presidente desde 1897 e apoiante do Gold Standard, ou seja, o padrão ouro, defendia que cada dólar em circulação deveria ter ouro físico por trás. Nesse ano conseguiu aprovar o ato padrão ouro, o que significava que os bancos privados já não podiam imprimir dinheiro infinito do nada, tinham que se limitar ao ouro que existia. Era literalmente a posição oposta aos grandes bancos de Nova Iorque, que queriam ter muito mais flexibilidade para mexer com o crédito e com a quantidade de dinheiro na economia. Em setembro de 1901, McKinley foi assassinado por Leon, que oficialmente era um anarquista. Mas acabaram de ver 3 presidentes, 3 posições públicas contra o sistema bancário central, 3 assassinatos. Eu não te estou a dizer que existe um fio direto e provado entre um banqueiro específico ou um banco específico e um presidente, mas o padrão existe. E depois destes 3 assassinatos e de 74 anos, com as condições políticas favoráveis, em novembro de 1910, 6 homens apanharam o tal comboio com as persianas fechadas, para garantir que desta vez o Banco Central ficava, para sempre. Vamos para essa altura. Nelson Aldrich, o senador mais poderoso do Congresso americano e do setor financeiro, e sogro de John D. Rockefeller Jr., enviou uma mensagem privada para um grupo muito específico de homens. Abraham Andrew, assistente do secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Frank Vanderlip, presidente do National City Bank, o maior banco dos Estados Unidos na altura, Henry Davidson, sócio sénior da JP Morgan, Charles Norton, presidente do First National Bank of New York, Paul Warburg, sócio do Kuhn, Loeb Co., representante dos Rothschild ou Rothschild na América. A mensagem dizia apenas para aparecerem na estação de comboios de Hoboken, New Jersey, a umas X horas, sem explicação. Quando chegaram havia um comboio privado à espera. O problema que os levou a Jekyll Island era simples. Depois de 3 presidentes assassinados e 74 anos, o povo americano desconfiava dos bancos de Nova Iorque, desconfiava do poder concentrado e qualquer proposta para criar um banco central provavelmente morria no Congresso. Eles sabiam que não podiam propor um banco central e a solução foi genial na sua desonestidade. Em vez de um banco centralizado em Nova Iorque, que o público iria imediatamente associar aos Rothschild e aos Rockefeller, eles propuseram 12 bancos regionais espalhados pelos Estados Unidos. Deram ao sistema o nome de Federal Reserve,
que até foi inteligente porque soa como algo do governo por ter federal no nome. Mas estruturaram a governação desses bancos de modo a que os grandes bancos privados de Nova Iorque mantivessem controlo sobre as decisões tomadas das 12 reservas criadas nos Estados Unidos, porque esses bancos privados eram os maiores acionistas dos bancos regionais. O Fed de Nova Iorque, que era o mais poderoso dos 12, ficou com um controle desproporcional sobre a política monetária americana. O plano saiu de Jekyll Island em novembro de 1910 e foi para o Congresso em 1913 sob o nome de Federal Reserve Act. Foi passado a 23 de dezembro, assinado pelo presidente Woodrow Wilson, 2 dias antes do Natal, quando quase metade do Congresso estava de férias. Anos mais tarde, Woodrow Wilson escreveu: "Sou um homem infeliz, sem querer arruinei o meu país. Uma grande nação industrial é controlada pelo seu sistema de crédito. O nosso sistema de crédito está concentrado. O crescimento da nação e todas as nossas atividades estão nas mãos de alguns homens. Tornámos-nos um dos governos mais completamente controlados e dominados no mundo civilizado." Acho que não preciso dizer mais nada. Desde 1913, o dólar perdeu mais de 96% do seu poder de compra. A partir do momento em que o ato foi passado no Congresso, a resistência tinha sido eliminada e o sistema estava instalado. Mas havia ainda quem tentasse mudar as coisas. O século XX tem 3 casos que eu não consigo deixar passar, porque cada um deles desafiou o sistema de forma diferente, mas cada um terminou da mesma forma. Kennedy é o caso mais documentado e também um dos mais debatidos, por isso eu vou ficar apenas com o que é factual e verificável. Em 1961, Kennedy entrou em conflito direto com a CIA, mais especificamente uma mistura entre a CIA e os grandes banqueiros. Despediu o diretor da CIA, Alan Dulles, que era, antes de qualquer outra coisa, advogado do escritório Sullivan and Cromwell, que é o escritório que representa os interesses dos maiores banqueiros e da grande banca americana. Apesar de não haver documentos oficiais que o provem, Kennedy nunca simpatizou com o sistema bancário central e em junho de 1963 assinou a Ordem Executiva 11.110. Esta ordem autorizava o Tesouro Americano a emitir dinheiro lastreado em prata, emitido diretamente pelo governo americano, sem passar pelo Fed, sem pagar juros a privados, e foram emitidos mais de 4 mil milhões de dólares em certificados. Passados 5 meses, em novembro de 1963, Kennedy foi assassinado. Pouco depois, os certificados de prata começaram a ser retirados de circulação e a Ordem Executiva 11.110 tecnicamente continuou em vigor, mas nunca mais foi utilizada. Até hoje, a CIA não teve nada a ver com o assassinato de JFK, nem eu estou a insinuar isso. Agora, Gaddafi é o caso mais recente e o que tem talvez mais documentação desclassificada disponível. Em 2009, na Cimeira da União Africana, Gaddafi propôs a criação de uma moeda africana única, o dinar de ouro africano. O objetivo era permitir que os países africanos vendessem petróleo e matérias-primas não em dólar, mas numa moeda quase impossível de inflacionar, lastreada ao ouro. O impacto disso seria enorme. Se os países africanos começassem a vender petróleo numa moeda lastreada ao ouro, a procura pelo dólar cairia no mundo todo e com isso cairia o poder do Fed e do sistema financeiro americano. Em 2011, a NATO interveio militarmente na Líbia e Gaddafi foi capturado e assassinado. Mas em 2016, e-mails da secretária de Estado Hillary Clinton foram tornados públicos. Num desses e-mails, um conselheiro descreve explicitamente as motivações da intervenção na Líbia. A ameaça que as reservas de ouro e prata de Gaddafi representavam para a estabilidade do franco CFA e a ambição de criar uma moeda pan-africana alternativa ao dólar. Gaddafi não era uma ameaça militar, nem uma ameaça terrorista, nem uma ameaça aos direitos humanos. Era uma ameaça monetária. A ameaça é essa descrita num dos livros mais importantes de Stephen Goodson, A History of Central Banking and the Enslavement of Mankind, a história do Banco Central e a escravatura da população. Goodson não era um jornalista de investigação, nem um teórico da conspiração. Ele foi, durante muitos anos, diretor do Banco Central Sul-Africano. Ou seja, ele trabalhava no sistema e conhecia o sistema por dentro. E em 2014 publicou esse livro. O título já diz tudo, mas o que eu quero que percebas é o que foi documentado dentro desse livro. Goodson analisa a história dos bancos centrais desde o início e o padrão que encontra é sempre o mesmo. Sempre que um Estado emitiu o seu próprio dinheiro, sem intermediários bancários, privados e sem juros, essa civilização prosperou. Sempre que o controle de dinheiro passou para as mãos privadas, com juros e com dívida permanente, o Estado acaba endividado e dependente. Ele dá exemplos históricos concretos. A Veneza medieval, que durante séculos emitiu dinheiro público e foi a potência comercial dominante na Europa. Os telesticks ingleses, que eram paus de madeira com entalhos que foram usados como moeda pública durante 726 anos,
de 1100 a 1826, sem inflação estrutural. As colónias americanas que Franklin descreveu, que também já falámos disso, bem como os greenbacks de Lincoln. E em todos os casos o padrão repete. Quando o dinheiro público funciona, os bancos privados pressionam para o eliminar. Pressionam de várias formas e pelos vistos tem resultado. Goodson também documenta o que aconteceu a países que tentaram criar sistemas alternativos no século XX. Por exemplo, a Alemanha de Weimar estava destruída depois da Primeira Guerra Mundial. Hiperinflação a subir 30.000% por mês em 1923. Para vocês terem noção, as pessoas precisavam de carrinhos de mão cheios de dinheiro só para ir comprar pão. Entre 1933 e 1938, o governo criou um sistema paralelo ao sistema bancário internacional. Eles fizeram algo que eu pessoalmente concordo. Eles começaram a emitir dinheiro lastreado a produção real. Não a ouro, não a dívida, mas a trabalho e a bens produzidos. O desemprego desceu de 30% para menos de 2% em 5 anos. A economia alemã recuperou a uma velocidade que o resto do mundo não conseguiu explicar até hoje. O economista britânico John Keynes, que não era propriamente amigo do regime, tanto do regime político como do sistema monetário que eles colocaram, aliás, era a favor dos bancos centrais, escreveu em 1936: a Alemanha deu ao mundo a prova de que a teoria económica ortodoxa é apenas uma convenção. Goodson documenta isto não para enaltecer o regime alemão. Aliás, ele é bastante crítico de todas as outras atitudes que o governo teve. E todos nós sabemos quem é que começou a liderar a Alemanha em 1934, mas documenta isto no livro para mostrar que um sistema monetário desligado dos bancos centrais privados internacionais pode trazer resultados fantásticos para um país. O livro foi lançado em 2014, como eu disse, mas foi quase banido e a distribuição foi limitada. Depois do lançamento foi sistematicamente atacado por instituições académicas convencionais, foi chamado de antissemita, de negador do Holocausto, e a verdade é que hoje o livro é mesmo muito difícil de encontrar, muito difícil fisicamente. Online até dá para encontrar. Goodson morreu em 2018, aos 69 ou 70 anos, de acordo com a Wikipédia. Estava hospitalizado supostamente com cancro. Não existe grande documentação acerca da hospitalização dele ou da morte dele, mas o que aconteceu nos dias antes da sua morte foi documentado por pessoas que estiveram presentes com ele. Na noite de 3 de agosto, a última pessoa que visitou o hospital ouviu-o a dizer: tirem-me daqui, eles estão a envenenar-me. Get me out of here, they're poisoning me to death. No dia seguinte morreu. Imediatamente após a sua morte, sem autópsia ou sem causa de morte oficial tornada pública, o hospital avançou para a cremação do corpo contra a vontade expressa da família, que se opuseram e conseguiram travar a cremação. A família também expressou várias dúvidas sobre as circunstâncias da morte e existem teorias ligadas aos serviços secretos sul-africanos, mas nunca foi feita nenhuma investigação criminal oficial. Agora só temos o livro que ele escreveu. E apesar de haver algumas polémicas no livro, as fontes primárias que Goodson cita são verificáveis. Mas o livro fala de muitas coisas, até de Napoleão Bonaparte. Aconselho-vos a lê-lo, mas com um filtro, ok? Não assumam que tudo o que lá está é uma verdade absoluta. Por fim, o grande elefante na sala é: se existiram alternativas que funcionaram, porque é que ninguém fala nelas? E já agora, Gabriel, tu tens alguma ideia para uma solução estruturalmente bem pensada para criar um sistema muito melhor ao sistema atual, sem a necessidade de uma reforma radical? Isso é uma questão para o próximo vídeo. Bons investimentos.